Olá, tudo bem? Sou Marco Antônio da Web Rádio Jarinu News e hoje estou com uma entrevistada especial, a Márcia Valéria, a qual ela vai fazer um pouquinho da sua apresentação para que nós conhecemos um pouco dela e da sua trajetória. É com você, Márcia. Oiê, tudo bem? Olá, olá para todos. Como o Marco já disse, eu sou a Márcia Valéria e primeiro, antes de eu me apresentar, quero agradecer pelo convite. É muito bom estar aqui para contar um pouco sobre mim, sobre os eventos. Estou muito feliz de estar aqui. Então, quem que é a Márcia Valéria? Eu sou professora. Nesse momento, eu estou como diretora na escola Rodolfo Sorans, que é uma escola do campo. Sou professora desde os 18 anos. Sou separada, tenho dois filhos, a Jéssica e o Luiz. A Jéssica tem 22, o Luiz tem 20, o Luiz está ali, está sempre me acompanhando em todos os lugares que eu vou, o Luiz está comigo. Tenho 46 anos, e é isso. Também sou uma pessoa que gosta muito da natureza, então eu tô sempre fazendo uma caminhada, também gosto de andar de bicicleta, sou bem eclética. Passei por um casamento, 19 anos, onde eu sofri violência doméstica, e depois que eu tive a libertação desse casamento, eu passei a eu senti assim, eu tenho uma missão, então eu comecei a fazer o quê? Conversar com as meninas e falar para elas que se eu conseguir sair desse relacionamento, elas também conseguiriam sair. Foi então quando eu comecei um trabalho com rodas de conversas aqui na cidade. Ok, pela sua apresentação, mãe, cristã, modelo, Isso, ativista, é. pedagoga, Isso, musicistas, isso. guardiã e o demais nós deixamos para o futuro, né? Sim. Então, Márcia, eu também sou novo aqui em Jarinu. Virei há 4 anos jarinoense definitivo. E eu gostaria de saber um pouquinho da sua trajetória, da onde que você veio e quais são os seus objetivos aqui junto com a sociedade jarinoense. Ah, tá. Eu sou jundiaiense. Meus pais, né, a Zenate e Carlos ainda moram lá em Jundiaí, então eu sou nascida e crescida ao lado de uma comunidade, que é a comunidade conhecida como Favela do São Camilo. Então ali foi esse lugar que eu fui criada. É um lugar de muitos desafios, onde a gente vê muita desigualdade social. Então eu venho, né, desse lugar. E depois que eu já estava casada, eu vim para Jarinu para ficar numa casa de uma tia minha, que ela precisava de alguém para cuidar, né, da casa, e eu vim para Jarinu para isso e acabei ficando por aqui, né? Os meus filhos eram bem pequenos nessa época, eu ainda era casada e eu quando eu cheguei aqui em Jarinu, eu tive uma inquietação muito grande, porque eu fui lá para o bairro do Primavera, que é um bairro, né, afastado da cidade, que também tem bastante carência, né? E quando eu cheguei, eu via muita criança, né, na rua e eu ficava indignada, né, com aquele monte de criança na rua, até porque isso fazem muitos anos e ainda não tinha a creche, né, naquele bairro, só tinha a escola de ensino fundamental. E essa inquietação minha, fui conversando com as crianças, por que vocês, né, estão sempre na rua e não tem uma atividade para fazer aqui, né, na cidade? E aí eles falaram que, né, não tinha, até tinha atividades, mas era no centro da cidade e eles não tinham condição de pegar um ônibus para vir até a cidade, até porque se eles estavam na rua era porque os pais estavam trabalhando. E aí eu falei, nossa, eu sou pro de música, né? Então eu vou propor algum projeto, né, para ensinar essas crianças. E aí eu comecei a perguntar para essas crianças se eles
sabiam o que que era uma flauta doce. Eles perguntaram se era de comer. Eu falei, não, não é de Sério? comer, sim. E aí eu expliquei que era um instrumento musical e se eles gostariam de aprender. E aí eles responderam que sim, e eu entrei em contato com os pais. Eu só tinha 5 flautas e 30 crianças, né? E aí eu comecei com essas 5 flautas, com 5 crianças lá na sala da minha casa. E aí as outras crianças começaram a se interessar e eu comecei a buscar apoio com alguns empresários e também na escola, porque eu já estava dando aula de música na escola do Objetivo aqui da cidade, que é uma escola particular. Dentro dessa escola também eu consegui pessoas que me doaram flautas e o projeto foi crescendo, crescendo até que tinha mais ou menos umas 50 crianças, mais ou menos, e aí foi quando eu também, por estar na banda 17, Filarmônica 17 de Abril, porque eu toco clarinete, e aí esse curso de flauta, ele ficou com um polo lá no Primavera e um polo no centro. Então, o social sempre me chamou a atenção, então o meu propósito aqui nessa cidade é continuar fazendo esse social que me incomodou lá atrás, quando eu cheguei a primeira vez aqui em Jarinu, que eu senti bastante falta. E você fazendo social, claro que você faz isso daí tudo com dedicação e por amor, né? E você chegou a encontrar alguns tipos de obstáculos aqui dentro da cidade de Jarinu? Sim, eu encontro obstáculos sim, porque é uma cidade assim que ainda não contempla a diversidade, né? Aqui a gente tem pessoas que, vamos colocar 2 aspas, que são donas da cidade, né? Então, para vir, quando chega uma pessoa com ideias diferentes, querendo fazer um social diferente, a gente encontra, sim, alguns obstáculos, porque como é tudo muito fechado, a abertura incomoda essas pessoas. Então, Com certeza a cidade ela mudou muito, né? Ela deu uma boa modificada nesses últimos anos. Nós podemos ver, por exemplo, a crescente da população aqui. Se nós pegarmos o bairro do Trieste, Trieste é praticamente uma cidade dentro de Jarinu. Ali só falta para eles um banco, um correio e um cartório, para eles serem totalmente independentes, porque o supermercado tem tudo. Talvez isso assuste um pouco as pessoas mais antigas, né? Entendeu? Porque eles têm aquela outra visão, entendeu? Mas também é que nem eu falo, né? Eles vão ter que se acostumando, tudo vai ter que se adaptar. É verdade. É como eu falo para todo mundo. Nós pegamos a época do regime militar. Alguns falam ditadura, mas eu falo que não era ditadura. Era regime militar, onde que nós tínhamos ainda Congresso e Senado aberto. Mas ali nós vivia na rua, brincava, fazia tudo tal. Nossos pais compravam todos os materiais da escola, carteira, lancheira, tudo. Aí depois nós chegamos numa época que televisão. Depois nós chegamos na época que nós tivemos o videocassete, né? De 2, 4 cabeças, tudo. Aí depois veio o celular, que parecia um tijolo. Eu tinha um. Aí depois veio a internet. E hoje nós estamos dando ré no foguete. Olha só quanto que a minha geração e a sua geração passou, né? Sim, exatamente. A geração dos nossos filhos não vai passar por isso, né? Não. Nossa geração acumulou muitas coisas, né? E isso é muito bom. Sim. E eu vejo que além de fazer projetos todos, você também está fazendo a Segunda-feira Preta de Jarinu. Isso, a Segunda-feira Preta. Eu pedi para a Raquel, quando eu estava sabendo desse evento, e eu pedi para a Raquel um contato nosso e pedi seu contato para que você pudesse vir divulgar um pouquinho mais dessa Feira Preta de Jarinu, sendo que é a 2ª edição, né? Isso, é a 2ª edição. Eu agradeço a Raquel. A Raquel é uma parceira, né? Tá sempre me ajudando, me ensinando como é que se engaja na internet, né? A Raquel ajuda todo mundo, ela. Sim, ela é maravilhosa. Ela tá lá no meu grupo, né, da feira e me ajudando.
E então, como que nasceu, né, o projeto da Feira Preta? Eu preciso contar de outro projeto, porque foi de outro projeto que veio a Feira Preta. O ano passado, eu organizei aqui na cidade o concurso Mulher Preta de Jarinu, que são mulheres que não são modelos, que nunca fizeram curso, não. São mulheres que eu captei essas mulheres, né, dizendo a elas que nós precisávamos fazer um movimento para nos encontrar aqui na cidade de Jarinu, porque no censo diz que temos 16 mil pessoas pretas aqui em Jarinu, mas a gente... E qual é o número da população de 25 Jarinu? mil. Eu pensei que era 32. Isso, 32, desculpa. É porque 16 é quase a metade, desculpa, fiz a conta errada, é isso mesmo. Então são 16 mil pessoas pretas aqui em Jarinu. E a gente não vê essas pessoas estão escondidas. Então eu falei, a gente precisa fazer esse concurso para a gente se encontrar. Né? Então, e nesse concurso não foi só um concurso, desse concurso, como eu trabalho com roda de conversa, sou professora, gosto, né, de falar muito, de ensinar. Então a gente conversou sobre as nossas dores, o preconceito, o racismo, aprendemos muito sobre a história, porque a gente ter a pele preta não significa que a gente tenha um letramento racial, não significa que a gente saiba tudo da nossa ancestralidade. Então, a gente fez um estudo, a gente conversou, tudo dentro desse concurso. Então, eu trouxe essas meninas, e essas meninas elas não têm, não tinha nenhum contato com passarela. Mas eu queria fazer o quê? Além de juntar as pessoas pretas, também trazer o valor dessa mulher preta. Porque quando você é uma pessoa preta, a autoestima é muito baixa. Então, um concurso... Né? Mas não deveria ser, né? Não deveria, mas infelizmente por conta do racismo... Vocês não mostram a idade. Então... Tem gente que acha que eu tenho 20, mas eu não tenho 20, eu tenho 46. Então promover esse orgulho preto aqui na nossa cidade e mostrar que a nossa cidade tem essa diversidade e encontrar essas 16 mil pessoas pretas, né? Então... Aí o concurso aconteceu, né? Foi em novembro do ano passado. E uma coisa que me chamou muita atenção é que a maioria dessas mulheres que vieram para o concurso são empreendedoras. E eu falei, eu não posso deixar isso passar desapercebido. Eu preciso fazer alguma coisa, porque essas mulheres são empreendedoras. Foi quando, então, nasceu essa ideia de fazer uma feira, né, de empreendedorismo preto para pessoas pretas, empreendedores pretos. Não quer dizer que a pessoa branca não possa ir lá, não. É que a gente fez esse recorte étnico, né, para contemplar as pessoas pretas, pardas, indígenas, afro-indígenas e ciganas e quilombolas aqui da nossa cidade. Então, aí... veio então a ideia do concurso para fazer essa feira e a gente fez a primeira feira, que foi há 2 meses atrás, abril? Isso, foi em abril, um pouco depois da Páscoa, e deu muito certo. Dentro dessa feira, além Teve bastante aceitação? Sim, teve bastante aceitação, o pessoal visitou, foi muito boa, por isso aconteceu a segunda, né? Vai acontecer a segunda, desculpa. Então, e assim, a ideia dessa feira, sim, é o empreendedorismo informal, até porque a maioria das meninas que participam, elas não têm o MEI, né? Então, são pessoas que fazem o empreendedorismo, mas elas não são, vamos dizer, não tem documentação, né? Por que não tem algum suporte, alguma coisa semelhante que possa dar um suporte para elas tirar o MEI? Na nossa cidade tem sim esse suporte, mas ainda a informação ela não chega até a maioria dessas meninas. Então, dentro dessa feira, o que eu faço? Eu chamo todas essas meninas, chamo todas elas, e a partir dessa feira, aquela que ainda não tem o MEI, eu apresento sim as pessoas que vai fazer com que essa pessoa encontre esse caminho para poder formalizar o trabalho dela. Então, essa feira é um apanhado de todo mundo que faz o empreendedorismo aqui na cidade e depois
ela vai sendo direcionada para poder participar das outras feiras essas que precisa ser de empreendedorismo informal e que tem essa documentação. E essas empreendedoras, nesse evento, elas vão poder expor os seus trabalhos para venda, alguma coisa semelhante? Isso. Eu quero falar, antes de falar sobre os produtos delas, falar o local que acontece, né? Essa feira é lá na ONG Família Campo Largo, né? Que é do prédio antigo, lá da estação. Tem a Praça do Campo Largo e é do lado que tem a antiga estação. Lá a gente tem a administradora desse projeto, que é a Jéssica. Então, ela não cobra taxa de solo. Ela fala assim, vocês vêm, faz a feira, né? Faz o evento de vocês. E o que eu quero em troca disso? Que vocês me ajudem com as doações aqui, né, da ONG. Então, ela pede pra gente um produto de limpeza, um papel higiênico, um desinfetante, em troca da gente estar usando o espaço. E dentro da feira, ela coloca uma barraca, que a gente fala, de alimentação, e uma outra de produtos de papelaria. Então, quando a gente fala de feira formal, geralmente tem uma taxa de solo. Agora, a Jéssica não, ela pede pra gente... Em questão de contrapartida, ela pede para que se faça doação para ela. Exatamente. Em questão a parte da alimentação, a ONG que ganha isso? Isso, exatamente. Então, dentro... Porque essa ONG seria dedicada ao quê? Crianças, né? Eles atendem bastante crianças, lá tem muitos cursos, inclusive ela é um dos polos da prefeitura, então a maioria dos cursos que acontecem na prefeitura também acontece lá nessa ONG. Então, adoraria fazer um podcast com ela, para ela apresentar a sua ONG. Sim. Você poderia me colocar? Coloco, com certeza. Porque você sabe, né, que tanto a Web Rádio Jarinu News, junto com a TeaCust Brasil, nós estamos fazendo uma série de podcasts sobre o autismo. Nós estamos trazendo várias pessoas especialistas, tudo. Sim. E a maior parte que eu fiz do meu convite, que eu pedi para a Raquel me dar, passar seu contato, Márcia, é pelo seu trabalho social que você faz aqui na cidade. Sim. Então, nós da Web Rádio Jarinu, nós gostaríamos sempre de estar divulgando todos esses trabalhos sociais, seja a Márcia Valéria, seja a ONG, seja quem for que estiver fazendo de bem e benefício para a cidade de Jarinu, né? E dentro dessa feira, dessa feira que você vai fazer, então vai ter as pessoas que são de empreendedorismo, que elas vão mostrar seu trabalho, vão poder vender ali tranquilo, sossegado. Isso, exatamente. Então a gente tem a gastronomia, dessa vez a gente vai ter feijoada, que é o pessoal da ONG mesmo que vai, né, proporcionar essa gostosura pra gente. Sábado passado nós tivemos ali da Pai. Foi lá no Tijuco Preto. Sim, eu fiquei sabendo. É outra pessoa que faz um trabalho excelente também, a Dorinha. Sim. A Dorinha, ela faz um trabalho, é uma guerreira. As pessoas que trabalham com social têm que ser guerreira aqui, né? Tem que ser guerreira. Tem que ser guerreira, né? Verdade. Então tem a gastronomia, destaquei então a feijoada, mas a gente tem as meninas do doce também. A decoração, temos a decoração com balões. Artesanato, a gente tem artesanato religioso, costura de roupas ancestrais. Na beleza, a gente tem o cabelo, que são as tranças, e temos também o vestuário, né? Eu falei agora há pouco da roupa ancestral, que também é artesanal, né? Por isso que eu tô repetindo. E as rodas de conversa, né? Então, além de ser um espaço para a gente comprar, né, das meninas, também é um espaço onde a gente aprende, onde a gente tem as rodas de conversas, então, e também oficinas e palestras. Então, é uma feira que você vai para comprar, mas também você pode entrar em uma dessas rodas de conversa, palestra e oficinas, e você aprende gratuitamente. São 2 dias, o dia 7 e o dia 8 desse mês, sendo que o dia 7 será às 9 horas e o dia 8 começará às 8 horas da manhã. Exatamente. Então vamos lá, nessa roda de conversa, pelo que eu estou vendo aqui,
Na roda de conversa, quais os temas que vocês vão abordar nessa roda de conversa? Tá, então, eu não sou especialista em nenhum dos assuntos, né? Desculpa. Eu não sou especialista em nenhum dos assuntos. Então, a gente tem convidados, né, para realizar essa roda de conversa e eu tô sempre lá para mediar. Se o assunto sai um pouco, eu, né, direciono de volta. Então, eu tô ali sempre mediando, mas os especialistas... Coordenando as coisas, coordenando, Isso, tá. mas o especialista é a pessoa que vai fazer a roda. Então, a gente tem... abrindo, né, às 9 horas da manhã, no sábado, dia 7, os doutores, né, que eles são advogados, a Thaís Monteiro e o Leopoldo Basílio, que eles vão falar sobre o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, que é um documento muito importante, onde é tratado sobre a diversidade afro, né, do nosso país. Então, os direitos da comunidade afro do nosso país. Então, essa roda de conversa é muito importante e são advogados, eles entendem muito do assunto. Aí depois a gente tem às 10 horas, no sábado. A conversa com a autora Asui Catelani. Exatamente, ela vai trazer... Sobre qual tema ela... Então, ela escreve romance, ela escreve poema, ela tem livro infantil. Então, ela vai trazer pra gente... sob a perspectiva de uma pessoa preta, quais os desafios que ela, né, passa, os desafios que ela tem para escrever e publicar esses livros. Ela vai contar todo o processo, né, de informação que ela tem para poder colocar esses livros nas livrarias. Então, ela vai trazer toda essa história na perspectiva de uma pessoa preta. Uhum. Tá, e a oficina da dança cigana com a Cida Monteiro. Isso, a Cida Monteiro, ela é uma pessoa de religião de matriz africana. Eu ainda não conheço muito bem a história dela, porque ela se inscreveu na feira, então não conheço pessoalmente, mas a gente conversou pelo celular. E ela tem uma vivência, né, com a dança cigana, ela é professora de dança cigana, então ela vai estar fazendo essa oficina com a gente lá, ensinando os passos e os porquês da dança cigana. Uma curiosidade, a dança cigana, ela tem alguma influência junto com a dança africana? Porque é uma curiosidade, é como eu falo para todo mundo, eu sou uma pessoa totalmente leiga no assunto, porque eu morei na Espanha e lá nós temos os ciganos, que nós lá chamamos de gitanos, né? Então eles têm a sua própria dança lá, entendeu? Sim. E tem algum vínculo a dança cigana com a dança africana? Eu não consigo responder porque eu não sou especialista. Então no dia de lá do evento, nós vamos fazer essa pergunta para a Cida Monteiro. Cida Monteiro. Com certeza, você estará lá e a gente faz essa pergunta para ela. Com certeza, Cida Monteiro, você não escapa dessas perguntas. Verdade. E vamos ter a oficina de boneca. Isso, as bonecas da Baiomis. Baiomis. Isso. Com a Márcia Valéria. Quem que é essa Márcia Valéria? Eu mesma. Só que assim, eu não vou contar a história da boneca Baiomi para vocês. Quem quiser saber a história da boneca Baiomi, vai ter que ir lá na feira pra gente confeccionar. É uma bonequinha bem simples de fazer, mas tem uma história muito forte e toca muito a gente. Então... E essa história dessa boneca, por exemplo, tem também a ver com a parte africana. Isso, com a nossa ancestralidade. Eu não posso falar mais do que isso, senão daí eu conto um pouco da história. Então, pessoal, vamos lá. É isso aí. Vamos lá descobrir. Isso nós vamos descobrir todo no evento. Isso. E fora isso daí, nós temos também, depois da boneca, nós vamos ter a roda de conversa que decide... Quem decide por nós, entenda os caminhos do poder, com a Márcia Valé. Isso. Ótimo. Agora nós vamos entrar no detalhe. Sim. Quem decide por nós? Então, essa roda de conversa eu estou trazendo... por quê? Porque eu quero trazer conhecimento para a nossa população sobre os poderes
que a gente tem aqui na nossa cidade, prefeito, vereador, para que serve, por que não serve, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, porque são essas pessoas que decidem por nós, né? Então eu quero trazer esse conhecimento para a população e entender qual o caminho da gente. A gente tem na lei os nossos direitos, mas se a gente não lutar pelos nossos direitos, a gente Coisa não que nós, procurar as pessoas certas, entre né? aspas, coisa que nós não deveríamos lutar, né? Eles Exatamente. deveriam fazer. Exatamente. Então, a gente precisa aprender esses caminhos para chegar até essas pessoas que estão no poder, para nos representar e trazer aquilo que a população precisa. Então, eu E, quero fazer essa roda de conversa para isso, para trazer conhecimento. e nesse evento você convidou algumas pessoas, algumas autoridades da cidade para estar nesse evento? Então, não convidei assim, vamos dizer, pessoalmente, mas como eu coloco nas minhas redes sociais e lá muitos, né, dessas pessoas influentes da cidade, então elas estão cientes do evento e eu espero que apareça lá sim. Na primeira Feira Preta a gente teve sim vereador que foi lá prestigiar a gente. Espero que dessa vez também alguns apareçam lá. Poxa, que legal. Então, quem decide por nós, né? Agora, entenda os caminhos do poder. Esse caminho dos poder vai ser dito aquilo por onde que cada cidadão pode percorrer para conseguir o seu objetivo? Exatamente. Eu vou trazer, né, esse conhecimento para a gente lutar mesmo pelos nossos direitos. E não quero falar mais, senão vou falar roda de conversa, tem que ir lá. Sim, nós vamos lá, sim. Uhum. Sim. Apresentação musical, som ancestrais, com a Mãe Su e afiliados. Isso! A gente teve agora, né, a primeira conferência da promoção da igualdade racial. A Mãe Su estava lá com os afiliados. Ela trouxe os sons dos atabaques, né? Então, é esse som que a gente vai ouvir lá, que são os nossos sons de tambores, né? Que são os atabaques. E ela faz uma explicação também, que os sons dos atabaques têm a ver com o espiritual também, né? Da nossa ancestralidade. E é isso, convido vocês para estarem lá, para ver essa beldade. Se vocês entrarem no @compir, lá vocês vão ter um pouquinho do que aconteceu dessa apresentação que foi na primeira conferência da promoção da igualdade racial, que foi semana passada, quarta-feira, dia 28. Pessoal, não vamos entrar lá não, vamos lá presenciar lá o evento, também. E o evento vai ser muito melhor. Isso é verdade. E agora nós temos também depois... No domingo, dia 8. Não, nós temos o sorteio e o encerramento. Sim, como que funciona, né, esse sorteio? Toda vez que você faz uma compra, qualquer compra, não importa o valor, você ganha um cupomzinho para participar do sorteio. Nesse sorteio, são as próprias meninas que estão participando da feira, elas doam sempre um prêmio, né, pra gente fazer esse sorteio. Então, se você tá lá na feira, você adquiriu algum... você adquiriu algo para você, você ganha esse cupomzinho, você faz parte do sorteio, e isso é bem legal, porque mulher principalmente gosta de ser sorteada. A gente fica lá até o final, até ser sorteada. É que nem bingo, né? É que nem bingo. É que nem bingo. E no dia 8 nós teremos abertura. Tem alguma coisa tanto para o dia 7 para o dia 8 nessa abertura? Essa abertura Sim. vai ser... A primeira abertura vai ser a conversa, né, do Estatuto. Do dia 7 vai ser a abertura com o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial. Isso. No dia 8, a abertura, ela será com a oficina de dança cigana. Isso. Ou ela vai ter algum... Não, é assim, porque eu coloco sempre uma diferença de 15 minutos ali, né? Abertura 8 horas e aí começa a atividade 8h15. Por que eu coloco esse 15 minutos? Porque nessa abertura eu sempre coloco o hino à negritude. E que todo evento que é relacionado à cultura afro, a gente precisa colocar esse hino para ser divulgado. É como se fosse um hino nacional. Quando dá tempo eu coloco sim o hino nacional e o hino à negritude, mas por ser 15 minutos... eu coloco o hino à negritude, a gente faz a reverência e depois já começa as atividades.
Olha que legal, não sabia desse hino, não. A gente tem um hino. E olha que eu falei pra você que eu tenho um irmão, que eu mostrei pra você Sim, desde o pré-primário até o quartel junto, José Elias sim, Feliciano. Esse é um irmão de sangue mesmo. sim. E às 9 horas nós vamos ter outra rodada de conversa, quebrando o Isso, tabu sobre a religião de matriz africana, com isso, Levi e convidados. exatamente. Nesse Nessa roda de conversa vai ter, como se diz, fazer as perguntas, os questionamentos, tirar as Sim, dúvidas sim. É uma roda de conversa bem e dinâmica, bem aberta. bem aberta. O Levi, ele é, né, de matriz, ele é sacerdote, né, dentro da religião, e ele vai trazer, né, esse assunto do quebrando o tabu. Ele vai trazer, né, esse assunto do quebrando o tabu. E eu, na primeira Feira Preta, a gente já trouxe esse assunto. Só que a gente trouxe relacionada às ervas, né? Porque tem todo um ritual das ervas e chás. Só que o tempo foi muito curto, então agora a gente está marcando novamente essa roda de conversa, porque não deu tempo de responder todas as perguntas, porque realmente aqui no nosso Brasil tem muito tabu sobre a religião, né? Eu, como pessoa evangélica, cristã, tenho muitas perguntas, né? Então, eles não conseguiram responder todas as minhas perguntas na primeira roda. Foi um tempo muito curto. Dessa vez, a gente vai deixar 1h30. A gente sempre deixa 1 hora, de 50 a 1 hora, para cada atividade que vai acontecer. Mas dessa vez a gente deixou 1h30, porque realmente tem muito assunto, tem muita pergunta para fazer. E o Levi, ele leva, né, a mãe Sul, tem a outra mãe, desculpa que eu esqueci o nome, mas vou colocar no geral. Ele leva as mães, ele leva os pais, né, de santo, e aí a gente tem uma conversa muito aberta, entendendo dessa preciosidade que é as religiões de matriz africana. É uma roda muito importante. Aí eu faço uma pergunta para você. Sim, Da religião africana, você para evangélica, que nem eu sou sim, católico apostólico sim, romano. sim, Claro que eu vou falar bem categórico para você, que eu vejo muitas coisas que não estão no meu contexto dentro da Igreja Católica, sim, certo? E você sendo uma evangélica, certo? E tendo a religião africana, por exemplo, existe algum tipo de conflito? sim, existe muito conflito, sim, com certeza. Mas, assim, uma coisa que, como professora, eu aprendi a respeitar. Tem coisas que foge, sim, do meu contexto, que eu não entendo, mas eu respeito e admiro o modo como as pessoas de matriz de religião de matriz africana, elas lidam com o sagrado. Então, a pessoa cristã tem um modo de lidar com a espiritualidade. E a pessoa que é de matriz da religião africana tem um outro modo de lidar com o sagrado. Mas aqui tem Deus, na cristã? Tem. E aqui também na religião de matriz africana também tem Deus. Só que as formas de se chegar até Deus é diferente. Então, que nem eu falo, tanto você para a evangélica quanto eu para o catolicismo, né? Nós Sim, temos um Deus, exato. né? E eu aprendi com um sábio chamado meu pai, que ele fala que a gente não precisa, para conversar com Deus, basta a gente se curvar e falar com ele aonde que tiver. Nós não precisamos estar em tal lugar. E na africana nós também o mesmo Deus, né? Exato. É o mesmo, são formas diferentes de lidar com a espiritualidade. E que eu respeito muito. Como se dizia um amigo lá do exterior, igreja tudo tem CNPJ, mas Deus é um só. Exato, exatamente, É exato. isso que a turma tem que entender, né? Que nós somos um povo só, nós somos um ser só, nós somos da mesma cultura, nós somos do mesmo Deus, nós somos irmãos de sangue, tudo, sabe? Eu acho que essa parte de preconceito
Se existe ainda em 2021 ainda, no ano século 2021, é 21 que nós estamos ainda? Século 21, ano 2025. 5. Se existe isso daí, é uma hipocrisia, né? Né, que existe, existe sim. Mas eu acho que está Sim. diminuindo. Porque eu acho que essa parte de mais, como se diz, fervorosa mesmo, já são das pessoas antigas, que elas já estão indo e tá aparecendo as novas gerações, né? Os nossos filhos, nossos netos, e eles já estão sabendo que isso daí não existe preconceito, que somos todos iguais, entendeu? Somos todos iguais, entendeu? E eu não concordo com essa frase, nós somos todos iguais, não somos. Olha a cor da sua pele, olha a minha, e por conta dessa cor, agora eu vou te agora eu vou te falar uma coisinha para você. Sim, querido. Eu não vejo, por exemplo, diferença entre o José Elias Feliciano com o Marco Antônio. Eu não vejo diferença nisso. Sim. A exemplo, por exemplo, do Clube de Motociclista do Brasil ou do mundo, sim, nós temos a caveira. E você sabe por que a caveira? Não. Porque tanto o negro, o branco, mulato, qualquer raça, quando ele morrer, ele vai ficar na caveira. A caveira não distingue a raça, a religião, nada disso. A turma vê que aquele exemplo de caveira, acha que é alguma coisa, né? Não. O exemplo da caveira no motociclismo, ele significa que você é igual a mim e eu sou igual a você. Porque nós vamos chegar nesse mesmo lugar. Sim, eu falo assim, que do ponto de vista biológico, sim, todos nós somos seres humanos. Mas, quando a gente pensa em sociedade, desigualdades, direito à equidade, aí acontece a diferença. Então, concordo sim, biologicamente somos iguais, mas quando se diz respeito a sociedade, como ela está organizada, acontecem as diferenças sim. Olha, Márcia, eu vou falar uma coisa para você de coração. Eu ainda acho que as pessoas, ainda que são preconceituosas, são hipócritas. Porque nós já passamos há milênios, nós já estamos dando ré no foguete e acho que essa coisa não deveria existir mais, sabe? Exatamente, mas para essas coisas não existirem mais, a gente, você comentou, né, agora há pouco, falando que já está melhorando, que já não tem tanto mais. Não é que está melhorando e não tem mais, é que a gente aumentou a discussão sobre o assunto. Porque pra gente educando, né? Nós somos educando, demonstrando. Educando. Isso. Eu acredito que vai demorar ainda muitos anos para ter uma equidade aqui. Eu tenho 58 anos, imagina o meu pré-primário junto com o José Elias Feliciano, entendeu? Nós era chamado de café com leite. E é meu irmão de paixão. Aquele lá é meu irmão de paixão. Às vezes, por exemplo, é que nem eu falo, né? Há mudança, tá tendo mudança. Por quê? Porque nós, na nossa geração mesmo, não na geração dos nossos pais, dos nossos avós, na geração, por exemplo, a nossa geração, nós já começamos a conscientizar nossos filhos, nossos netos, do que é certo, do que é correto, né? Por isso que eu falo que acho que, por limite, alguma coisa, nós deve estar diminuindo alguma coisa, né? Deve estar diminuindo. A gente está tendo consciência agora, né? Das coisas... Porque quando a gente fala do racismo estrutural, a gente está falando que o racismo, o preconceito, ele é normalizado. E a gente pratica isso inconscientemente. Então, quando a gente começa a conversar sobre esse assunto, a gente faz um letramento racial, a gente começa a ter consciência. Poxa, eu não sabia que isso aqui que eu estou fazendo era racismo. Poxa, eu não sabia que isso aqui era preconceito. Então, a gente está nessa época agora de a gente estar
tomando consciência do que a gente sempre fez como normal e agora a gente está entendendo que isso não é normal. Sim. Realmente é. É um debate, né? Sim, é um debate para outro podcast, não é para esse que a gente está falando. Mas é um debate que eu falo para vocês que para mim é ultrapassado, porque para mim não existe essa diferença entre cores. Para mim não existe isso. Biologicamente, entendeu? como eu disse, não, somos não, todos não, seres não. humanos. Para mim eu não consigo ver, por exemplo, a diferença entre um negro comigo. Eu não consigo ver a diferença. Ele tem a mesma capacidade do que a mim. E existe muitos que têm mais capacidade do que a mim, certo? Então, eu, Marco Antônio, não consigo ver isso daí. Para mim, somos tudo igual. Eu sempre tô lá, brincando, divertindo, falando. E é que nem eu falo, se alguém ainda tem preconceito, alguém ainda age de forma errada, é hipócrita. Desculpa. Convido a você para fazer um curso de letramento racial, para você entender. Eu entendo a sua opinião, eu sei. Você vai entender no final, depois que eu te falar um segredinho. Tá bom, mas eu convido você para fazer um letramento racial, porque o preconceito existe e muito. A gente pode até ter, né, essa fala porque por você ter ideais, né, diferentes e já ter entendido que o ser humano biologicamente é normal, você tem essa fala por ter convivido com o seu irmão. Mas quando a gente começa, assim, estudar e entender a história do preto no Brasil, sim. Existe sim um preconceito. Não, sim. Existe, Se nós... sim. Nesse recorte que eu falo, né, da história, da desigualdade, a gente tem sim. Como sociedade, a gente não é igual. Mas eu acho se nós for falar da parte de escravidão, eu vou falar só num resumo para você. Eu acho que não acabou a escravidão. Eu acho que só juntou o branco e o negro junto, porque nós vivemos dentro de uma escravidão, dentro de um sistema a que sufoca todos agora. Não é só simplesmente uma raça determinada, é todos. Hoje em dia, se você analisar politicamente, sofre o branco, o negro, de todas as etnias sofre, entendeu? Então, por isso que eu falo, eu Marco Antônio, né? Eu não consigo me ver, por exemplo, diferente do que outras pessoas. Eu conheço e tenho bastante pessoas que são bem mais capacitadas do que eu. Negros que são bem mais capacitados, que, olha, eu vou falar para você, eu tiro o chapéu. Sim, eu também tiro o chapéu. Eu tiro o chapéu, sabe? Eu falo, pô, Mas é isso, é uma luta que nós vamos conseguir vencer, já estamos vencendo, né? Vamos sim. Aí depois nós vamos vir com a Oficina de Acessórios Indígenas, que é com a Maura Santos. Ela é uma pessoa indígena, né, da cidade de Jarinu. Quando criança, ela morou, né, numa aldeia. Ela também participou do concurso Mulher Preta de Jarinu e ela vai vir com essa oficina de acessórios indígenas pra gente. Ela é indígena? Ela é. Ela viveu na aldeia quando ela era criança. Poxa, que legal. Sim. É bom virar jarinuense, a gente vai conhecendo Sim. várias pessoas. Sim. Aí depois nós vamos ter uma roda de conversa de novo, o que vão dizer nós? De nós, LGBTQIAPN+, que é com a Matóia. A gente já precisou consertar isso aí, eu não tinha visto, que eu não tinha colocado o nome. Quem que vai dar essa palestra? É a Matóia. Ela é uma mulher trans e ela vai trazer esse assunto pra gente. Eu não entendo muito desse assunto, mas ela que vai trazer essa roda de conversa, porque a gente vai presentear a gente. Ela é uma mulher trans preta. Tem algo para dizer sobre isso? LGBTQIAPN+. Meu Deus, aumentou aí, hein? Márcia, vamos ser sinceros, olha aqui para a câmera da verdade, como dizia o excelentíssimo Clodovil, que, por sinal, era uma excepcional pessoa, né? Sim. Na nossa época só era LGBT. Sim.
Sim, agora tem um monte de letrinha. A Matóia vai explicar dessas letrinhas aí, gente, porque eu também não sei. Tô lá para aprender também nessa roda de conversa. E você tem alguma coisa para dizer sobre isso? Sim, eu tenho. Meu filho aqui, o Luiz, que tá aqui, ele é um homem trans, né? Então, aqui, ele tá aqui, mas eu tenho que olhar nessa câmera. O meu filho Luiz, ele é um homem trans, então eu tenho, né, vivência com isso e eu falo que a família é muito importante, né? Então, passei, sim, pela aceitação, porque, como eu disse, eu sou cristã. E quando a gente é cristã, a gente vive vários estereótipos, né? Então, hoje eu tenho meu filho, aceito, e a gente é muito amigo, se ama. Então, o que eu tenho para falar sobre o assunto é isso, que é a minha própria vivência na minha O casa. filhão tem alguma coisa para dizer? Você quer sentar aqui para mim fazer uma pergunta para você? Eu acho que seria legal. Então, por favor, vamos sentar. Pode sentar ali do lado da sua mãe? Te coloquei no podcast. Assim nós podemos participar, né? Pode chegar perto do microfone, não precisa ficar com vergonha, que aqui ninguém morde, que somos todos legais. Então, vamos lá, de novo. Agora a câmera tá para você e para sua mãe, virado por aqui, tá? Vocês vão olhar. E seu filho, fala um pouquinho do seu filho, então. Ele é Luiz, tem 20 anos. Eu entendi que ele era diferente desde quando ele tinha 4 anos de idade. Aos 11 anos ele veio, contou para mim sobre a orientação sexual dele. E eu falei pra ele, assim, que eu já sabia, né? Porque achou que eu ia expulsar de casa, que eu ia fazer um monte de coisa. Não. Foi tranquilo. Mas a parte de aceitar nessa orientação, pra mim, foi bastante complicado. Mas agora a gente tá no caminho, né? E você, Luiz? Pela sua orientação sexual, você enfrenta bastante tipo de preconceito, alguma coisa, ou tá mais tranquilo também a situação hoje em dia na tua geração? Assim, na minha geração tá tranquilo. Às vezes, assim, tipo, na maioria das vezes eu vejo o pessoal, tipo, confuso, perguntando, nossa, é menino ou menino? Mas, assim, eu não me importo muito. Tem muitos trans aí, por aí, que realmente se importam, mas eu não, assim, me sinto mal em ouvir tanto, assim. Você poderia puxar o microfone um pouquinho mais perto de você? Isso. Então você não se sente mal, é isso? Não me sinto, porque eu nem conheço as pessoas, então eu só me importo mesmo com as pessoas que estão em volta de mim. Então, meio que, pra mim não faz diferença as outras pessoas que eu não conheço, assim, ficar se perguntando o que eu sou, entendeu? Aham. Então, Luiz, eu posso falar uma coisinha só para você e para sua mãe? Claro. Que eu tenho comigo, entendeu? Eu vou fazer até uma pergunta para você e para sua mãe, tá? Com aquele que estava crucificado, aquele que foi crucificado, foi feito um trajeto onde que ele sofreu, levou chicote, levou tudo que tinha, desavença, cuspiram na cara dele, tudo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem estava do lado dele, diante do seu filho crucificado, era o pai ou era a mãe? Então, para você ter ideia, o amor de mãe, ela supera tudo. E você pode ter certeza de uma coisa, Luiz. Os pais, geralmente, eles são tosco. O homem é tosco. Que ele não vai aceitar, ele não vai querer, ele vai ter aquilo lá, sabe? É o tal da maldita sociedade. É o que vão pensar de mim. Porque o que a maior parte acontece é que a turma não define, por exemplo, a pessoa em si. A turma define, por exemplo, olha o filho de tal pessoa, olha o filho de tal pessoa.
Então, geralmente, o homem, por ser já mais tosco, entendeu? Ele leva isso daí já por outro lado. Eu tenho vários amigos homossexuais, a qual eles sentam comigo, eu bato papos assim diferenciado com eles, papos que, sabe, eu aprendo muito com eles. E se tem duas pessoas que eu admiro muito no Brasil, tá? A turma pode falar o que for em questão, todo mundo pode procurar isso no YouTube, tá? A turma pode falar em questão, por exemplo, que for, por exemplo, o Bolsonaro foi o único deputado que elogiou Clodovil em pleno plenário. Tá no YouTube isso daí. Tá mesmo. Ele foi o único que elogiou Clodovil em plenário. E o Clodovil, vamos falar a verdade, né? Ele era um exemplo, né? E fora isso daí, nós temos nem Mato Grosso, né? Sim. É que nem eu falo, não existe diferença, sabe? Existe, por exemplo, o tal do preconceito, né? Com certeza. Mas eu acho que só para você tomar de ideia, tá? Quem estava diante do seu filho crucificado não era o pai, era a mãe. Então, o amor de mãe, filho, ela supera tudo, supera tudo. Que bom você participar aqui com a sua mãe. Sim. Que bom participar aqui com a sua mãe. Então, esses temas aí nós vamos deixar para nós conversarmos lá também, né, e verificar. Porque eu também tenho, por exemplo, eu vou até voltar aqui para a câmera para todos, que é aquela câmera. Eu também tenho uma coisa seguinte, Márcia. Sim. Eu acho que a pessoa que é homossexual mesmo, a pessoa que se definiu o seu lado sexual, ela não tem que ficar se expondo. Ela, por exemplo, ela se faz ali o convívio dela, o mundinho dela, tranquilo, tal, que a sociedade, por exemplo, respeita. Eu não sei se vocês vão concordar, mas tem uma minoria que quer impor. Aí, a minoria querendo impor perto de uma grande maioria é complicado. Será que a pessoa, por exemplo, que nem aquelas que são bem tranquila, sossegada, que leva a vidinha tudo, se conquistando o respeito dos outros, não se vai longe do que se impor? Eu acho que tudo é questão, por exemplo, da turma pensar, né? Eu, por exemplo, eu vou querer conquistar o respeito de todos, porque se você dá o respeito, você tem o respeito, entendeu? Então, eu acho que falta um pouco das pessoas ser consciente, né? Que nem você, por exemplo, você é respeitador, dá para mim ver aqui que você, nossa, é amável, né? É amável, com certeza eu e você, nós vamos sentar várias vezes, vamos conversar, fora da câmera, tudo, bater papo legal. Mas tem aquelas pessoas que querem se impor. Não adianta se impor. Nós temos que conquistar as coisas ao pouco. O que você acha? Assim, eu acho que sim, a gente tem que se impor, mas não, tipo, nossa, se impor pra humilhar outra pessoa. Não, porque senão não vai ter respeito, assim, respeito trocado, assim, entre a gente. A gente tá aqui conversando, tá aqui trocando respeito e tudo mais. Mas assim, se impor. Não, você está se impondo. Sim, você está se impondo. Se impondo da forma qual que você está se impondo. Que você optou por isso. Pronto, acabou. Sim. Quem quer aceitar, aceita. Quem não quer aceitar, não aceita. Mas não falte com respeito. Uhum. Só que depois que a pessoa conhece ele, o Luiz, acaba aceitando. Entendeu? Por quê? Pela amizade. É aí que está o segredo da essência. Uhum. A pessoa... Se 10% dessas pessoas tivesse, por exemplo, essa sua sensibilidade de tratar os outros, a conquista seria grande. Seria completamente diferente. Você está me entendendo? A conquista seria diferente. Sim. É isso mesmo. Então vamos lá. Aí nós vamos ter um momento relax com a Fernanda. Esse momento relax vai ser falado sobre o que é. Na verdade, ela é uma especialista, né, em massagem, então ela vai trazer uma vivência, né, com a gente lá, vai pôr a gente para relaxar,
para sentir as partes do corpo. É um trabalho bem, bem legal mesmo. É para a gente dar aquela descansada. Assim. Que legal. Fernando, você vai ter trabalho comigo para fazer eu relaxar, viu? Eu ando muito tenso. Muito mesmo. E depois nós vamos ter um sorteio, que o sorteio é aquele que você falou da mesma que o dia 7. Da mesma forma. Aí nós vamos chegar na coroação da princesa e o príncipe e o encerramento. Tá, então vamos na coroação da princesa e o príncipe. Pergunto, quantos candidatos tem da princesa e quantos candidatos tem do príncipe? Então, de príncipe, nós temos só 2 candidatos. O restante, porque quem são, né? Os candidatos, vamos começar por aí. Os candidatos a príncipe e princesa são todos os empreendedores que estão participando da feira, que concorrem a esse título. Por exemplo, a cada roda de conversa, a gente vai fazer uma votação. Você vai terminar a roda de conversa, você vai ganhar um cupomzinho para você votar naquele empreendedor que você achou que foi simpático, que te recebeu bem, que, né, fez ali a propaganda dele, você comprou dele. Ou daquela pessoa também que fez a roda de conversa e que você gostou da roda de conversa, né? Então, todas essas pessoas que fazem parte da feira são os candidatos a príncipe e princesa. E depois a gente vai computar esses votos no final e a gente vai saber quem é príncipe e princesa. Então, nós temos muitas mulheres. Você perguntou quantas, eu fiquei, quantas? Eu sei dos meninos, que são só 2, né? Ai, saiu o meu turbante, gente, desculpa. Não, tranquilo. Vão participar desse sorteio também. Isso. Como que é? As crianças vão participar. Vão participar. Não participar para ser príncipe e princesa, mas vão participar. Porque tem votando. Tem faixa de idade? Não tem faixa de idade, mas é voltado mais para os adultos que estão fazendo parte. Então, né? Os adultos seria de 18 anos até quanto, mais ou menos? Claro que eu com 58 eu não posso ser. Bom, eu não posso participar porque eu estou organizando a feira, né? No meu caso eu não posso, porque daqui a pouco eu já estou tirando 58 já. Então, esses são os candidatos. Nós temos só 2 meninos, né, que se inscreveram. Então, temos 2 candidatos a príncipe, o restante é tudo candidato a princesa. E aí, depois que a gente computar A princesa, votos, quanto que tem, mais ou menos, de candidata, mais ou menos? Mais de 20? Sim. Ai, que beleza. Bastante. Eu ia São contar, muitas. mas nem... São muitas, mas Então, Márcia, fica meu 20 convite aqui para você trazer os 2 campeão da rodada, o príncipe e a princesa, para nós fazer entrevista, né? Com certeza. Para nós demonstrar um pouco aí da cidade de Jarinoense, que nós temos um príncipe e uma princesa, né? Sim. E a gente não pode esquecer, ó, ali embaixo ali tá pequenininho ali, mas tá escrito Espaço Kids, né? O Espaço Kids, o Luiz que cuida do Espaço Kids, e tem a Maria Luísa também, que é uma pedagoga que vai estar lá. Ela também é de religião de matriz africana. Porque, assim, a maioria das meninas, né, que participam, né, da feira tem filhos, né? Então, como ficar descansado na feira trabalhando, não tendo com quem deixar os filhos? Então, além dos filhos, né, as pessoas que frequentam também a feira têm filhos, então tem lá um espaço especializado, né, para as crianças, com brincadeiras. Vai ter bastante coisa legal pra gente fazer com as crianças. Exatamente, com as brincadeiras, tem desenho para pintar, tem da outra vez a primeira feira preta. E fala para mim, como não gostar de você? De novo, gente, eu vou tirar meu turbante. Pode tirar, desculpa. isso, pronto. Desculpa. Natural Vocês estão aqui. vendo meu loiro aqui. Perdão. Natural. É porque esse pano aqui, ele é liso, então ele começou a escorregar. Eu falei, vai cair. Caiu mesmo. Pronto. Não aguentou até o final da entrevista, perdão, gente. Aí, pessoal, todo mundo, essa é a Márcia. Essa que é Valéria. Tá, vamos começar o nosso podcast. Então, Luísa, como não gostar de você, né? Aí que é difícil, né? Entendeu? Aí que é difícil. Então, vamos falar que nós temos aqui, vai ser no endereço no prédio da antiga estação do Campo Largo. Isso. Nós vamos ter aqui o Espaço Kids, tá? Que Luiz vai cuidar dos seus filhos enquanto vocês estiverem aproveitando lá. Mais alguma recomendação?
Eu quero todo mundo lá, gente. Vamos lá para essa feira. Essa realização coletivo Imani. Isso, o coletivo Imani. A nossa câmera tá ali, ó. Ali, aquela lá agora. Agora é aquela. Isso. Tá. Agora é aquela câmera lá. É muita câmera, gente. Então, o que é o coletivo Imani? Porque toda a história da Feira Preta aconteceu no concurso. Do coletivo Imani, a mesma coisa. Porque o coletivo Imani são as meninas que ganharam, né, a faixa no concurso Mulher Preta de Jarinu. Então a gente agora se organiza, né? Eu faço as ações e as meninas do coletivo me ajudam a organizar. Então a gente tem muitas coisas que a gente vai organizar na cidade. Então a gente tem o próximo concurso, que é o coletivo Imani que está organizando, que agora será o concurso Pretas e Pretos, porque a gente queremos também, né, os meninos com a gente desfilando. A gente vai ter uma exposição que vai ser no dia 4 de julho também. Então nós estamos fazendo várias ações no coletivo. As meninas vieram, participaram das rodas de conversa, ganharam a faixa e agora tem uma missão de trazer ações afirmativas contra o racismo e o preconceito aqui dentro da cidade. Então esse é o coletivo Imani. Imani significa o quê? É uma palavra, né, de origem africana que significa fé. Vivendo e aprendendo. Como Marco Antônio. Vivendo e aprendendo. Márcia Valéria e Luiz, vocês querem fazer algum agradecimento para alguém especial? A ele, né? A ele nós agradecemos todos os dias. Sim. Então, a câmera está para vocês dois para fazer as suas considerações finais aí. Sim. Eu quero agradecer, né, esse momento especial proporcionado, né, por Deus, pelos orixás e pela nossa ancestralidade. Esse momento tão especial para poder falar, né, da Feira Preta. E quero convidar todos para participar da feira. Nós como sociedade, nós temos muito a aprender, muito a fazer troca, porque a nossa sociedade tem a diversidade cultural, tem muitas diversidades, e quando a gente conversa sobre essas diversidades, quando a gente vai em local em que essa diversidade está sendo contemplada, a gente só tem a aprender. Então eu quero convidar vocês para estarem lá para aprender com as pessoas afros, com as pessoas indígenas, ciganas e conhecer a nossa cultura, né? Porque dentro dessa feira, além da gastronomia, nós vamos ter o artesanato, nós vamos ter as roupas, as rodas de conversa também muito importantes, muitos assuntos polêmicos e que a gente entende bem pouco, né? Então, venha para essa feira, venha compartilhar com a gente, conhecer a cultura e também dar visibilidade para essa diversidade cultural que a gente tem na nossa cidade. Vem para essa Feira Preta. Tenho certeza que você vai gostar. E para nós entrar em contato com você, sua rede social, tudo, você pode deixar para nós, por favor? Sim. E quem tiver dúvida também pode entrar em contato com você no direct? Pode. Então a gente tem o direct, o Instagram, o meu pessoal, mas tem também do coletivo. O meu pessoal é @marciavaleria.j. Tem também o meu Facebook, que é Márcia Valéria. Vocês podem entrar lá no Facebook, porque está integrado. Tudo que eu coloco no Facebook aparece no Instagram. Quem cuida do Instagram do coletivo é o Luiz. Então, ele fala o endereço porque eu já esqueci. É @coletivo coletivo-imani. Underline, né? Underline. Underline. Uhum. Então seria... Porque eu vou deixar no descritivo aqui na hora que nós vamos editar. Sim. Agradecer a alguém, Luiz? A minha mãe, né? Nem sabia que eu ia estar aqui participando do podcast também. Agradecer minha mãe, agradecer o Deus lá de cima também, os orixás e todos os deuses existentes nesse universo. Parabéns pela pessoa que tu és, viu? Parabéns mesmo. Bom, eu quero agradecer a presença da Márcia, a presença do Luiz,
Agradecer a Raquel, que ela que fez uma ponte entre eu e a Márcia. E agradecer também a Adega Empório Falcão, que sempre está nos patrocinando. E qualquer empresa ou comércio que desejar patrocinar o nosso podcast, entre em contato com nós. Nosso telefone vai estar na descrição abaixo. E também quero deixar bem informado para você, Márcia, para você, Luiz, que nós, da Web Rádio Jarinu News, junto com a TeaCast Brasil, nós estamos fazendo uma série de podcasts sobre o tema autismo. Da mesma forma que vocês encontram muitos obstáculos com a parte do afro, nós também estamos encontrando muito falta de conhecimento da parte do autismo. E o autismo ele está numa crescente enorme. Então, para ter-se ideia, 5 anos atrás, nos Estados Unidos, foi considerado que cada 120 crianças que nascia, uma é autista. Hoje, cada 31, uma é autista. Então, como diz a Vivian, que um dia vai chegar na nossa família, seja no filho, no neto, no bisneto, mas vai chegar, porque a crescente está maior. E o que nós encontramos muito é que as pessoas falam que, bom, não está acontecendo na minha família, eu não tenho por que me preocupar. Mas tem que ter um tal de conhecimento, né? Entendeu? Mas nós somos obrigados e nós temos por dever conhecer para que nós possamos dar o suporte para todos. E como também eu quero agradecer a Márcia pelo tempo que ela se dedicou a nós. Nós esperamos que vocês compartilhem, curtem tudo. Porque eu vi aqui a Márcia tem 5.300 seguidores, viu? Nossa, é? Não é fraca não, rapaz. E eu ontem passei a ser seguidor dela. Gratidão. Então, Márcia, eu deixo para vocês aqui pro Luiz, tá? A portas abertas da Web Rádio Jarinu News. Daqui 5, 6 meses nós vamos tentar virar uma Web TV também. E vamos buscar trazer mais renovações para a cidade de Jarinu, né? Exato. Com certeza. É isso mesmo. Eu agradeço vocês de coração e que Deus abençoe a cada um Amém. de nós. Amém. Muito obrigado.